vezes, nem sempre é um podcast que sai das paredes do Parlamento. Durante 30 minutos, em conversa a solo ou com convidados, convida a sociedade civil e os cidadãos a falar sobre os mais variados temas. Temas esses que, por vezes, são os nossos maiores desafios diários, mas que nem sempre são ouvidos. Democracia, igualdade, cultura, sustentabilidade, trabalho, coesão territorial e tudo o que estiver na ordem do dia e que, por vezes, faz parte da política e nem sempre chega ao hemiciclo. Hoje a minha convidada é a Raquel Freire. Raquel, é um imenso gosto ter-te aqui. Sabes que eu admiro o teu trabalho há muitos anos e, portanto, nesta fase inicial deste projeto, do Por Vezes Nem Sempre, é um imenso gosto de poder também começar contigo. Para quem não conhece, é difícil, mas para quem não conhece, a Raquel Freire é artista, escritora, realizadora, ativista, cidadã e mãe. Recentemente realizou a trilogia Histórias das Mulheres do Meu País, que são testemunhos de vida, de resistência, de dignidade, que nos emocionam, interpelam, que ora nos fazem rir, ora nos fazem engolir em seco, e eu confesso que alguns episódios isto aconteceu-me. Foi criado com o apoio à produção da Associação Espaços e o apoio institucional da Secretaria de Estado para a Igualdade, da própria Secretária de Estado, pelo que sei, que também é apreciadora do teu trabalho, a Rosa Monteiro. É um retrato plural e multiforme das mulheres que habitam o nosso país, operárias, investigadoras, pescadoras e empregadas de limpeza, agricultoras e cuidadoras, bombeiras e bailarinas, empresárias e escritoras, estudantes e líderes comunitárias, jovens a desbravar terreno no rap ou menos jovens a fazê-lo nas questões ambientais. Mulheres trans, mulheres lésbicas, mulheres com diferentes capacidades, mulheres brancas, negras, ciganas. Mulheres. Em cada uma história onde se cruzam múltiplas opressões. Em cada sujeito, uma singularidade que é também a síntese de múltiplas determinações sociais. No seu conjunto, um retrato do país, das estruturas, das desigualdades, da coragem, da emancipação, da luta pela felicidade. Raquel, o que é que te levou a realizar este documentário que, no fundo, retrata mulheres reais e onde, de facto, estão estereotipados muitos daqueles que são, de facto, os preconceitos pelos quais todas nós temos que lutar e que eu acho que o teu documentário desconstrói muito bem. O que é que te levou a fazer isso? Olá a todas, a todos e a todos. Olá e bom dia, bom ano, bom desconfinamento, bom momento de reflexão, se é esse momento em questão, e coragem para o momento que segue agora, que acho que vamos precisar, não é? Todas as pessoas, que é um momento duro. Isto é a primeira coisa que eu queria dizer. E bem? Antes de continuar. O que é que me levou a fazer isto? Levou-me exatamente a consciência de que este país tem mais de 50% da população são mulheres e não são visíveis e não são ouvidas. Uhum. Nós tivemos, no tempo da ditadura, portanto, nós tivemos um país em que as mulheres tiveram um papel importantíssimo. Depois tivemos os tribunais de Inquisição que não foram estudados, que estão a ser estudados agora pela primeira vez com uma historiadora, aliás, a Silvia Frederici, que está a fazer um trabalho brilhante pela Europa toda e a descobrir os vários, com investigadoras, e já fez agora aqui uma conferência na Culturgest, a descobrir os vários sítios na Europa onde os tribunais da Inquisição queimavam as mulheres vivas e eram julgadas. Por exemplo, na Alemanha, onde esse trabalho já está muito avançado, descobriu-se que a última vez foi em 1700 e pouco, que se queimaram 600 mulheres e crianças vivas, que foram arrastadas de casa e queimadas vivas com a acusação de bruxaria, e no fundo eram só mulheres inteligentes que tinham papéis de líderes comunitárias, não é? Que podiam ser as mulheres deste filme, e que o patriarcado, e quando falamos disso estamos a falar mesmo das forças conservadoras, não é? Queriam silenciar e apagar. E, portanto, a luta das mulheres contra este silenciamento é uma luta que em si já foi apagada. Portanto, as mulheres hoje não têm sequer esta sabedoria, não sabem disto. No fundo, nós sabemos que temos esta sabedoria, mas ela não nos é dada no ensino oficial. Portanto, eu fui à procura das mulheres do meu país, que eu sei que têm uma sabedoria secular, que são as heroínas anónimas deste país há séculos, porque Portugal, no século XV, mandou os homens nas caravelas e ficaram cá as mulheres a tomar conta do país. E nós somos um país onde as mulheres sempre trabalharam. Ao contrário de outros países europeus, Portugal sempre foi um país muito empobrecido. Portanto, é uma população muito empobrecida, com poucos recursos. E com pouca população, aliás. Não é? E, portanto, nós precisamos sempre da força das mulheres para trabalhar, da força de trabalho.
Ou seja, ao contrário do que depois, numa fase seguinte, quando chega o Salazar e a ditadura e diz que a mulher portuguesa é bela, recatada do lar e submissa, não é, nem nunca foi. A nossa história, para a qual agora estamos a olhar e precisamos, não é? Com um olhar finalmente fora, livre de preconceitos, e a Maria do Mar Pereira, a socióloga que está no meu filme, está exatamente a fazer esse papel também, não é? A mostrar que só quando temos na academia pessoas que não têm preconceitos, que não são nem machistas, nem racistas, nem colonialistas, é que conseguimos chegar a um nível de conhecimento em si, que é um conhecimento sem preconceitos, como o que existe nos outros países. E por isso é que o nosso nível académico, em algumas áreas como esta, está mais atrasado em Portugal, e noutras não, noutras estamos muito bem, mas nestas áreas, né, os estudos do género, os estudos de história, os estudos de colonialismo, estamos realmente mais atrasados que a Inglaterra ou noutros países, e portanto vemos mulheres brilhantes como a Maria do Mar que têm que emigrar e que choram de profunda infelicidade porque não conseguem como mulheres alterar as coisas aqui. E no fundo é sobre isto também, é a dificuldade que é ser mulher em Portugal. Portanto, também foi por isso que eu quis fazer. O que a Maria Lamas fez, as mulheres no meu país, foi exatamente mostrar à ditadura, mostrar ao país inteiro, a um ditador como Salazar, que as mulheres portuguesas não eram só uma, há muitas mulheres, são todas diferentes. Cada mulher é uma história. Por isso são as histórias das mulheres no meu país. Cada mulher é um mundo. E cada mulher tem a sua própria história. E ela foi pelo país todo. E mostrou do norte ao sul todas as diferenças, todas as mulheres trabalhadoras, todas as condições, né? Do ponto de vista antropológico, que era a especialidade dela. Isso custou-lhe a vida. Ela teve que ir para Paris, foi exilada, só pôde voltar com 25 de Abril. Ela tinha um profundo amor às mulheres do seu país, às mães, às trabalhadoras, a todas. E eu cresci com esse legado feminista, como foi dado pela minha bisavó, pelas minhas avós, pela minha mãe. Já tínhamos falado sobre isso e eu acho que é muito interessante partilhares essa parte também da tua história, que eu acho que de facto contribui muito para o trabalho que tu fazes, não é? Porque não é dizer que tu és uma revolucionária, mas és alguém que não se acomoda e que usa aquilo que melhor faz, que é a sua arte, a sua cultura, para mudar o sistema. Ainda te vês um bocadinho assim? Achas que tem muita influência dos teus antepassados? Claro. Nós somos muito, sempre, né, o resultado da educação que temos, das pessoas que nos criam. Seja porque nos identificamos, seja porque depois construímos e contra ela, não é? A favor ou contra? A favor ou contra? Ou contra, mas claro que ela nos marca profundamente. No meu caso, eu descendo orgulhosamente de uma família, seja de homens, seja de mulheres, feministas, profundamente democráticos. O meu avô era feminista, o meu pai era feminista, as minhas avós, a minha bisavó foi a primeira mulher na Póvoa de Varzim a estudar, porque o meu trisavô era anarquista, depois republicano, lutou pela República, e a minha avó também era profundamente republicana, e decidiu que todos os filhos que tivesse iriam estudar. Teve 8 mulheres, foram as 8 mulheres a estudar. Portanto, a minha bisavó era a mais velha, foi a primeira mulher no Porto também, foi sufragista, foi a primeira mulher a votar, depois, o voto, ensinou a minha mãe a votar. Como é que se vota? Exatamente, partilha esse momento que partilhaste comigo e que eu achei delicioso. Como é que se vota, Como é que se vota? Eu sei como é que se vota até hoje. Foi a minha mãe que me ensinou e foi a minha bisavó, que foi a primeira mulher a votar na Póvoa de Varzim, que me ensinou, que é tu votas na cabine e quando chegas em frente aos homens, não era tudo homens. A mesa de votos só homens, não é? A mesa de votos só homens. Tu dobras o voto antes, colocas o voto na tua mão, tapas com a palma da mão para ninguém ver em quem é que tu votas e és tu que colocas o voto dentro da urna, porque o voto é teu e tu és soberana. Ninguém manda no teu voto. Eu acho isso maravilhoso e que pode ser uma metáfora para tudo na vida, não é? Ninguém manda de ti, tens a tua própria autodeterminação, tu tens o teu próprio pensamento e, no fundo, é um bocadinho aquilo que tu fizeste também com as mulheres do meu país, não é? Foram mulheres reais, com as suas próprias características. Houve alguma que mais te marcou? Sim, eu queria só concluir isto dizendo que este é um projeto que eu tenho há muito tempo, não é? E que nunca consegui fazer neste país, era uma coisa que me gostava muito. Tentei fazê-lo de outras maneiras lá fora. O primeiro projeto, a primeira tentativa que eu tentei fazer isto foi de mulheres na política, com dinheiro europeu, porque com a austeridade eu não consegui filmar aqui e, portanto, fui buscar dinheiro à França. Portanto, o primeiro projeto que eu tive foi mulheres que se destacavam como ativistas políticas na Europa. Sim, aliás, no Parlamento Europeu. No Parlamento Europeu, não é? Mulheres que tinham vindo do ativismo e que depois se tornaram deputadas, e há várias. Nós temos, aliás, em Portugal, mulheres brilhantes também, ativistas, e que depois se tornaram... Olha,
o teu caso. Muito obrigada. Portanto, até nisso nós somos um país de mulheres que são realmente mulheres que na política avançam, seja no associativismo, seja no ativismo, seja depois a nível dos partidos políticos, são mulheres que, basta ver as últimas eleições, tivemos 2 candidatas presidenciais. Sim, quase inédito na nossa história. E tivemos, quando depois vês as instituições são mais conservadoras que elas. Depois vês os debates no canal público, só tens homens. Depois vês os debates todos e só chamam homens para comentar. Comentadores políticos, homens. Mas a sociedade civil é mais progressista que as nossas elites. O nosso povo é mais progressista que as nossas elites. E é isso que eu mostro. E foi isso que me levou a fazer isto também. O país real é muito mais progressista e feminista e antirracista que as nossas elites. E foi isso que eu fui mostrar. E só é dada a voz às nossas elites. E foi exatamente isso que eu fui mostrar, porque era necessário dar voz às mulheres deste país. E quando eu digo às mulheres, foi exatamente porque cada vez mais as mulheres neste país, em vez de avançarem, ou de eu sentir que os seus direitos estão a ser respeitados e que estamos a avançar, eu sentia na minha área como mulher que era cada vez mais difícil. E os números do Instituto de Cinema, por exemplo, mostram que sim, que aumentou a produção cinematográfica, mas que aumentou a desigualdade. Há cada vez mais homens a filmar e menos mulheres. Menos mulheres. Por exemplo, nos últimos 20 anos, são os números do Instituto de Cinema, do BICA, em 293 longas-metragens de ficção, que é o chamado, aquilo que exige realmente os custos e o dinheiro, a competição, há 293 homens e só 40 mulheres. Só 40 mulheres é que conseguiram lá chegar. Posso dar exemplos óbvios, não meus, né, mas de uma cineasta brilhante como a Teresa Vilaverde, que sempre que faz um filme tem prémios, e que é a única que não consegue filmar comparada com colegas que filmam todos os anos. E, portanto, não há explicação para isto a não ser, em si, um machismo sistémico, não é? Era isso que eu te ia perguntar, como é que tu consegues olhar para isso e, estando tu na área e tendo feito muito trabalho nessa área, o que é que achas que pode justificar isso? Não será com certeza só os impactos da pandemia, que sabemos que na cultura foram brutais, que nas mulheres na cultura ainda foram mais brutais, mas como é que tu olhas para isso numa perspectiva de dentro, mas de fora? Podes responder à vontade. Sim. Então, estes números são de 99 até agora, portanto, não tem nada a ver com a pandemia. Não tem nada a ver com a pandemia, portanto, nada. Isso está logo. Agravaram-se agora, mas não tem. Como tudo se agravou. A desigualdade de género se agravou. As mulheres agora na pandemia tiveram ainda menos capacidade de resposta, porque estavam assoberbadas com todo o trabalho que já tiveram que fazer, porque as desigualdades de género acentuaram-se. Mas totalmente. Muito, não é? Tiveram que cuidar das famílias, dos filhos, tudo. Mas não há, neste momento, não houve nenhuma melhoria. Por isso é que eu estou a dizer, estes números vêm dos anos 90. Vem do momento em que aumentou a produção, que é desde 99. É quando há o grande salto na produção cinematográfica em Portugal, que é quando nós temos um ministro da Cultura, quando passa a Ministério da Cultura, com o Carrilho. Portanto, é nesse momento em que há realmente uma visão do que deve ser o cinema para Portugal. Portanto, eu estou a falar desse momento para não haver confusão. Sim. É do momento em que se aumenta a produção, mas não se aumenta a igualdade. Pois, é disso que eu estou a falar. Aí é que não há democracia. É porque não há democracia se não houver um mínimo de igualdade. Porquê? Porque depois o resultado é mau. Depois dizem que há um divórcio entre o cinema e o público. Claro que há. Porque o que é mostrado são sempre as mesmas pessoas. É sempre a mesma elite a fazer os mesmos filmes. Portanto, é sempre o mesmo olhar que é mostrado do mesmo ponto de vista e as mesmas coisas. E, portanto, claro que depois as pessoas não se interessam. Porque aquilo agrada sempre às mesmas pessoas, ao mesmo ciclo, ao mesmo boys club. Portanto, temos um boys club no cinema, temos tetos de vidro, que são as longas-metragens, que ninguém consegue. Né? Eu consegui a primeira e a segunda e depois a partir daí nunca mais. E é dito claramente aos meus produtores que se fosse agora eu nunca filmaria o Rasganço. Se eles soubessem como é que ia ser o filme, ou o Veneno Cura, se eles soubessem que eu era feminista, eu nunca teria filmado. Isto é dito agora aos meus produtores na cara. Portanto, eu consegui, em 2000, coisas que agora não ia conseguir. Isto é dito aos meus produtores, mas assim descaradamente. Portanto, sim, e é nas atas. Nas atas é-me escrito, não concordamos com a visão fascisante da Europa. Estamos a falar de ficções. Eu fiz uma distopia. Sim, como há. Escrevi uma distopia que começa num futuro longínquo. Num futuro longínquo. Pronto, e isto concorria há 7 anos ou há 10, quando surgiram, antes de surgirem aquelas séries na televisão. Pronto, eu tinha escrito um conto que foi traduzido na Alemanha. Portanto, foi considerado excelente e lançado na Feira de Frankfurt, mas para Portugal não. Tu sentes muito isso ainda, que apesar de seres uma realizadora, argumentista, premiada, sentes que é necessário haver essa valorização primeiro lá fora para depois poderes fazer alguma coisa aqui dentro? Sinto que é essencial,
Ou seja, eu quis sempre que os meus filmes, ou livros, ou objetos artísticos fossem lançados primeiro lá fora, porque o facto de eu ser mulher faz com que eles sejam imediatamente valorizados. Os meus filmes só são levados a sério se ninguém souber quem é que os fez. E, portanto, o que acontece é que os meus filmes, é básico, o Rio Vermelho, a primeira curta-metragem, fez um sucesso extraordinário lá fora. A primeira crítica que tem, quando vem ao primeiro festival português, a primeira crítica que tem de um crítico português, depois de ter os maiores elogios lá fora, é uma coisa qualquer como mais longo travelling da história do cinema português, só comparável à megalomania da realizadora. A megalomania. Nunca nenhum colega meu foi insultado e aquilo é uma curta-metragem, é só porque era a curta-metragem portuguesa mais vista, ou que tinha ido a mais festivais, ou... Uau! Sentiram-se mesmo insultados, tipo... porque só apareciam mulheres na curta-metragem. Eu acho que foi isso, tipo, aquilo irritou-os. Eu ter filmado mulheres e não haver homens protagonistas, e elas falam entre elas, e não se fala de homens na curta-metragem. E só há uma frase, não é? Tipo, elas estão a curtir, e há uma frase, uma pescadora que diz: agora as mulheres fazem tudo sozinhas. Eles não gostaram. Pronto. Eles não gostaram. Eles não gostaram. Durante muitos anos também havia essa ideia, referente às mulheres na política, que elevava um bocadinho mais a voz ou fazia algo diferente, eram histéricas, não é? Isso está a acontecer também um bocadinho no setor da cultura, não é? Porque há realizadoras que se destacam, porque são megalómanas. É, exatamente. É? Então, eu agora acabei de ter uma conversa com um jornalista e disse: então, mas porquê é que não sai uma notícia sobre o que é que eu fiz se todos os meus filmes saíram até agora? Então, por ser por mulheres, não estou a perceber, não estou a gostar do teu tom, estás muito exaltada, estás muito enervada, quando tiveres mais calma falamos. Eu disse: então, mas eu já falei antes, há 3 semanas que mandei uma mensagem, mandei e-mail, já mandei mais calma, e começa a colar o que eu já tinha enviado, então calmo, simpático, não sei o quê, não vi. Eu digo: então, mas não viu? Então não me acuse, nunca diga a uma mulher para estar mais calma, porque isso é o preconceito machista. Exatamente. A conversa imediatamente foi: isto acaba aqui, e cortou. Mas começa logo por aí, não é? Primeiro mandou-me acalmar. Aquele paternalismo de... E depois, quando eu disse: não me diga isso, que isso eu já fiz isto em calmo 3 vezes, isto é preconceito machista, não me diga isto. A coisa é, a conversa acaba aqui. Portanto, eu não sei como é que isto vai acabar. Mas, com certeza, eu até agora não apareci em nenhum, ou seja, não houve uma única jornalista que se interessou, que é do Observador e é prémio, tem que se pagar imenso para ler o jornal, portanto, para ler aquele artigo, portanto, obviamente ninguém vai ler, não vamos ter acesso a uma coisa que tem que se pagar para ler, não é? O jornalismo é livre, portanto, portanto, ninguém vai poder ler o que é que eu penso ou ouvir porque é que eu fiz esta trilogia, a não ser aqui, Mara. O que é fantástico, eu agradeço. Que é maravilhoso. Porque aqui é, portanto, livre e gratuito, e portanto acho maravilhoso e agradeço-te por isso. Mas, Raquel, como eu disse há pouco, tu retratas as mulheres reais, dás voz a mulheres reais, e por isso são elas, mas podia ser qualquer uma de nós, como a nossa conversa anterior já deu para perceber, não é? São essas mulheres que deste lado, em termos de políticas públicas, ainda falta fazer muito trabalho, na minha percepção e claramente na tua também. Na tua perspectiva, o que falta fazer em matéria de políticas públicas, sobretudo quando na trilogia são aprofundadas a interseccionalidade das desigualdades, nas histórias de cada uma e as estratégias de resiliência, luta e transformação. Eu destacaria algumas das mulheres que tu... claro que são todas relevantes, mas neste aspecto da interseccionalidade, a palavra é difícil de dizer, quase como a desconstrução da mesma. Desde a Toia, não é? Mulher e cigana, que luta por transformar a sua comunidade de dentro para fora e de fora para dentro. Onde é que ela está? Aliás, também uma forma de como poderia ser aceita e combater esse estereótipo quase propagados por séculos de ostracização, um pouco com a comunidade, pela própria comunidade que ela integra, até à Márcia Freitas, mulher e gay, ou a Lúcia Vaz, que a mim também me tocou particularmente, porque eu acho que é reveladora de muitas das mulheres do nosso país, não é? E aquelas que muitas vezes nos passam muito ao lado, mas que são fundamentais para que todos nós depois possamos vir trabalhar, porque são elas que nos fazem as limpezas dos escritórios, das ruas, e o testemunho dela é muito, muito interessante, porque é uma mulher que, sendo mulher e negra, não é, todos os dias vivencia esse preconceito, e é a típica mulher que acorda às 4h30 da manhã, que tem que apanhar um transporte público, que trabalha o dia inteiro, que chega à casa à noite, ainda tem que provavelmente cuidar dos filhos,
Portanto, a mim tocou-me particularmente, e eu acho que é uma área onde falta fazer muito trabalho, que é regulamentar o trabalho doméstico e o trabalho informal. Qual é a tua visão sobre isso? Olha, destes casos da interseccionalidade. Destes casos todos. Esse foi um dos objetivos quando eu quis fazer este filme, né? A inspiração era a coragem e o trabalho da Maria Lamas, claro. Claro. As Terá mulheres. sempre ali na... Mas a minha visão das mulheres do meu país era outra. E, portanto, quando eu quis fazer este documentário já era outra, né? Há mulheres neste filme, exatamente pelos critérios de interseccionalidade, que têm que enfrentar opressões que são diferentes. As que eram nos anos 40, as mulheres do nosso país. Né? As mulheres do nosso país agora, Mara, têm outras dificuldades. Algumas mantêm-se, outras são diferentes. Né? E as que tu referiste são várias que são diferentes. Por exemplo, a Márcia. No caso da Márcia, a Márcia é alguém que atravessa uma situação desde a infância muito difícil, né? Num sítio muito difícil que é a Madeira, profundamente homofóbico, lesbofóbico, provavelmente o mais de Portugal até, onde inclusive há violências e crimes violentos homofóbicos contra crianças, etc. E, portanto, a Márcia é o exemplo de alguém que, como mulher e como pessoa LGBT, e superou todas as dificuldades e se transformou ela mesma numa ativista excepcional e numa cidadã exemplar, aliás, como estas mulheres. Ou seja, ela não só venceu o pior das situações, né? O cenário onde ela nasceu não podia ser pior, como ela abriu o caminho para as outras mulheres e as outras pessoas LGBTI à volta dela. E não só isso, ela quando organiza a festa da diversidade, ela é verdadeiramente interseccional, porque ela chama associações de pessoas com deficiências físicas, ela chama a seguir jovens mulheres feministas, grupos de jovens mulheres feministas, ela está a organizar imensas coisas em Lolé, na comunidade dela. Portanto, ela junta realmente não só as pessoas LGBTI, depois numa festa a seguir, como ela junta a comunidade inteira, até a comunidade cigana lá estava. E, portanto, foi espantoso, é espantoso o trabalho dela. E, no fundo, esse é o trabalho feminista. Feminista é inventar novas formas de liberdade, de ser feminista. E estas mulheres são todas feministas à sua maneira, e foi isso que me fascinou. É porque estas mulheres estão no seu mundo, a inventar e a praticar formas de liberdade. Porque dizer que se é feminista no discurso teórico não me interessa nada. Sim, não é? Ser feminista é uma prática. No meio onde nós estamos, não é? É combater as desigualdades na prática e agir. Não é? E combatê-las na prática para nós e para as outras e para os outros, para toda a gente à nossa volta que está oprimido. No fundo, o feminismo é combater as desigualdades e já nem é sequer o sujeito mulher, é muito mais do que isso. Claro que estas são sujeitos mulheres, e inclusive a Márcia até diz que se encaixa agora como um sujeito não binário, muito mais até, mas que continua a ter esta identidade de mulher como guerrilha, claro, como mulher oprimida que sempre foi, mulher lésbica, e nesse sentido... Eu adoro essa expressão, mulher guerrilha, eu acho fantástico. E é uma coisa que eu me identifico também, ou seja, eu não acredito no binarismo de género, de todo. O género é uma construção, é uma ficção performática, sobretudo, portanto, eu tenho a identidade de género como mulher e é uma identidade de guerrilha, que é a identidade que eu preciso para viver nesta sociedade. E que é necessária para lutar pelos nossos direitos que não estão ainda conquistados em todas as áreas. E é uma prática constante, é no dia-a-dia, não é? Nós sabemos que é como diz a Maria do Mar também. As pessoas acham que não há desigualdade, mas depois eu faço só o desafio. Vejam as mulheres no meu país. Vejam só 50 minutos, ou vejam 10 minutos. E depois de verem, voltem a sair à rua e a olhar as coisas à volta. É como os peixes que estão na água e não veem a água porque estão dentro da água. Dentro da água. Quando saem do aquário, se lhes tirarem a água, aí afinal estava aqui a água, a desigualdade está em todo lado e passa-se a ver com outros. Um bom filme, quando tu vês um bom filme, e espero que isto corresponda a isso, nesse sentido, tu passas a ver o mundo com outros, é como se passasses a ver o mundo com os bons óculos. Sim, sem dúvida. Sim, olha, eu adoro essa metáfora também, porque usando eu óculos, não é? Mas sim, essa metáfora... E neste sentido eu digo um bom filme porque estou a dar voz a estas mulheres, não é? Não estou sequer a falar de eu enquanto realizadora de cinema, estou a falar do serviço público de dar voz a estas mulheres. E foi isso que eu quis fazer. Portanto, no sentido da interseccionalidade, aqui a Márcia, claramente a sua ação é interseccional em todos os sentidos. Todos os sentidos, desde o território até ao resto. Todos. E tu falaste-me a seguir... Falei-te na Márcia e na Toia, porque eu acho que é um caso também A Toia é um caso absolutamente extraordinário. E na Lúcia Vasco. E na Lúcia.
Posso falar-te da Lúcia. A Lúcia eu conheci há uns anos atrás. A Lúcia foi a ama do meu filho. Portanto, eu conhecia pessoalmente a Lúcia quando chegou a Portugal e a Lúcia é uma heroína. A Lúcia é absolutamente excepcional. A Lúcia veio de uma ilha deserta onde não havia comida. A Lúcia não pôde estudar. Trabalhou a vida toda desde criança. E, portanto, a Lúcia hoje em dia sustenta uma família, 2 filhos, comprou uma casa, é uma mulher autónoma, independente, emancipada. Tenho um orgulho nela. Não tenho orgulho no Estado português, nem na forma como o Estado português ainda a trata, mas tenho um orgulho imenso, tremendo nesta mulher. E ela ultrapassou, nesse sentido, as várias... Porquê? Porque se nós pensarmos, a Lúcia vem de Cabo Verde. E o que é Cabo Verde? Como é que foi colonizado Cabo Verde? Cabo Verde foi colonizado com colonos portugueses, né, que levaram para lá mulheres negras e que as violaram. Isto é a história de Cabo Verde. Portanto, é o pior da nossa colonização, certo? A Lúcia vem daí. A Lúcia vem do pior da nossa colonização. A Lúcia nem sequer tem nome. Ou seja, o nome que ela tem não é o que ela escolheu. Vem da escravatura. Ela chama-se Lúcia, que é o nominho dela. Portanto, é o nome que está no filme. O nome que a mãe a batizou. Mas no registro, lá do sítio da ilha dela, onde aquilo é tão longe, não sei o quê, o senhor só sabe escrever um nome. Portanto, ela tem um nome que todas as mulheres dali têm. Que é o nome que nem sequer é escolhido por ela. É por um homem, que é o senhor do registro. Isto remonta bem à escravatura e à realidade que é, não é? Todo um sistema. A não ter direito ao nome. E, portanto, a Lúcia é absolutamente excepcional, de todas as formas, porque combate as desigualdades, desde a desigualdade económica, não é? A desigualdade da própria língua, do acesso à educação, do racismo, do colonialismo que vem de trás, não é? Agarrado a isso. Ela simboliza isso tudo. E, ao mesmo tempo, toda a luta dela é pela dignidade. Tu, quando ouves a Lúcia falar de racismo, a Lúcia diz, ela fala de racismo de uma forma, tu podes estar horas a falar com a Lúcia sobre racismo. Ela diz exatamente porque é que ela não é racista e porque é que ela é antirracista. Sim, e isso é muito importante, desconstruir também isso, porque... a Lúcia é muito inteligente e sabe perfeitamente explicar... Dá exemplos muito concretos. Ela diz exatamente, quando se morre, ser preto ou branco é todo igual, é só uma diferença de pele. Quando se vive é tudo igual. Dizem-me no comboio, preta volta para a tua terra. Sim. Mas porquê? Eu estou aqui, pago impostos, pago segurança social, trabalho, estou aqui há 20 anos, respeito toda a gente e eu não aceito que não me respeitem. Eu tenho o direito a viver aqui. Aliás, ela diz uma coisa, porque ela adora Cabo Verde, não é? E ela agora, passado 20 anos, já tem direito à cidadania, ela diz, eu adoro o meu país, portanto eu nem sequer digo que esta é a minha terra, mas eu digo que tenho o direito a viver aqui. Exato. Porque eu respeito toda a gente. Portanto, porquê é que não me respeitam a mim? Não, e é chocante ainda no nosso tempo ainda percebermos isso, porque isso poderia ter algum eco no pós-25 de Abril, porque no pós com a descolonização, mas agora não faz sentido. Quer dizer, E agora, quando eu a fui filmar, que é o mais grave, eu quando vou filmar, as pessoas se calhar não têm noção, e as pessoas sobretudo que não são de grandes cidades não têm noção, ou de Lisboa até, que é onde temos maior acumulação de escritórios, de serviços, portanto, que precisam também de shoppings, precisam de pessoas para limpar, não é? As nossas cidades são limpas por mulheres negras, exércitos de mulheres negras, que acordam às 3h30 da manhã, como diz a Lúcia, e que chegam a casa à noite. Eu tinha e que têm horários... essa noção, mas fiquei muito mais desperta para essa realidade quando vi o testemunho dela. Nós tentamos acompanhar a Lúcia a filmá-la naquele dia e os 2 homens da minha equipa não conseguiram. Um deles partiu o microfone e o outro ia desmaiando, porque não o conseguiam acompanhar. E só se riam e diziam, a outra mulher da equipa que estava a correr comigo para acompanhar durante as filmagens, e vocês são meninos, então vocês não aguentavam ter a vida da Lúcia? Não conseguiam fazer nenhum dia. Com 30 anos, os dois únicos homens da equipa, que eram todos feministas, porque é uma condição da equipa, toda a gente tinha que ser feminista, antirracista, não sei o quê, e eu escolhi primeiro mulheres, pessoas não binárias, e depois as que não consegui encontrar, fui para homens, mas com estas características. Toda a equipa tinha que ter esta carta de valores e princípios. Aliás, obviamente, não podiam estar com estas mulheres que não tivessem. Forma, não é? Claro, não podia ser nem o trabalho de outra forma. Os homens não aguentaram, claro que tinham os seus equipamentos, mas a Lúcia também levava as coisas delas, e levava a vida toda dela, e um passado de fome e de não comer, e quando conhecia a Lúcia, ela trabalhava o dia inteiro e não comia. A Lúcia não sabia o que era comer. Pronto. E a Lúcia hoje é esta mulher... decidida, fantástica, firme. E se conhecerem a filha da Lúcia, os filhos da Lúcia a falar, como vocês viram, estão todas a estudar e têm todas sonhos e vão todas cumprir os seus sonhos e são cidadãs exemplares como a Lúcia.
E isso é que é maravilhoso, e por isso é que é muito importante. Eu hoje falo muito na questão do lugar de fala, mas dar voz a essas pessoas para também poderem inspirar outras. E as pessoas olharem e verem que não é só com elas e que é possível viver cá, trabalhar em Portugal e construir cá uma família, educar os filhos, independentemente daquilo que parte da sociedade possa pensar. Eu acho isso lindo e maravilhoso, porque é mesmo assim, é real. E depois fala-me da Toia. A Toia é, então, para mim, o exemplo mais... Deve ter sido difícil filmar, não é? Porque é uma comunidade... Não, sabes que não foi? Não? Não. Eu acho que realmente nós vivemos em tempos, e isso eu estou muito feliz, nós vivemos em tempos fantásticos, nesse sentido. Porque este trabalho, e eu, e as pessoas que estão comigo nisto, inscrevem-se no movimento mais libertador, que vem desde o século XIX, né? Que é o movimento feminista e o movimento anticolonialista ou antirracista, né? Que começa no século XIX com o direito ao voto, a luta da minha bisavó pelo direito ao voto, e que hoje em dia explode nas ruas com os movimentos todos das mulheres e movimentos a todos dos direitos civis, etc. Passou por várias fases, né? As vagas, mas que está no mundo inteiro. Hoje em dia já é global. As mulheres saem à rua em todo lado. As pessoas racializadas exigem os seus direitos em todo lado. Portanto, já não nos calamos. E isso, estar inscrita nesse movimento e fazer parte dele, é uma alegria imensa, porque sentimos que estamos a mudar. E a Toia tem essa perfeita consciência. A Toia, destas mulheres, é a mulher que tem a perfeita consciência que faz parte dessa mudança. Eu achei muito interessante ela dizer que a educação é fundamental e que as mulheres ciganas têm que começar a pensar nisso, que é a única forma de libertação é através da educação. Exatamente. A Toia tem plena consciência do momento histórico que atravessamos e da necessidade de transformação, da necessidade de quanto a educação é fundamental para isso. Não é só ela, o marido dela estudou, à noite também é sociólogo, portanto há todo um envolvimento das pessoas à volta dela, e não só, há um grupo ali de mulheres à volta, todas aquelas mulheres que eu filmo lá, a Maria Gil, a Tânia Alvaro, há várias mulheres ativistas neste momento ciganas e jovens homens ciganos também, que são realmente pessoas que não querem mais viver com o estigma. O povo cigano está cá há 500 anos. Sim. Ela diz, por favor, parem de nos romantizar. Sim. E eu achei muito interessante também ela dizer que ninguém o estudou. Não há uma história. Exatamente. E a Tânia, e estou a falar, Tânia, há várias mulheres e ativistas ciganas que têm essa história feita agora e que estão agora a falar sobre isso e realmente agora, felizmente, também graças à Rosa Monteiro, esta secretária de Estado feminista e antirracista, nesta comissão antidiscriminação estão ativistas ciganos, onde a história, por exemplo, da comunidade cigana que lutou com o rei português contra Castela ou que foi usada na colonização do Brasil, porque é portuguesa, são ciganos portugueses. Sim, desde o início fizeram parte estão aqui, da história. Pelo menos há 5 séculos documentadíssimos. E isso é fundamental para deixarem de ser estigmatizados. Eu deixo aqui mesmo um apelo para que vejam a Toia e para que não ouçam o que dizem dos ciganos, mas que ouçam a Toia. Imaginem que alguém fala de vocês e não vos ouve a vocês e tem uma imagem completamente distorcida de quem vocês são, da vossa comunidade. Imaginem que vocês são um homem branco e sempre que se fala da violência doméstica e de como as mulheres são agredidas pelos homens, vocês, quem nos está a ouvir, um homem branco, não é? Pensa um homem branco, hétero, pensa assim, fogo, lá vou ter eu que me justificar e dizer que isto não é comigo, que eu não sou um agressor. Que chatice. Imaginem o que é que sente a Toia. Sempre que alguém fala de alguém de etnia cigana. A Toia tem que estar a Toia e todas as pessoas de etnia cigana são tomadas constantemente por um todo e por um preconceito que existe em relação à etnia. Portanto, há condições históricas que levaram à marginalização da etnia, com certeza. Há pessoas, neste momento, sobretudo mulheres, como a Toia, ativistas, feministas, que estão a estudar e que querem transformar e vencer todos os preconceitos e que se estão a emancipar desses próprios preconceitos e que são cidadãs portuguesas e que querem, sobretudo, o melhor para o país, o melhor para as suas crianças, e são essas pessoas que têm que ser apoiadas e ouvidas. Exatamente, e são essas pessoas para as quais também têm que ser definidas políticas públicas que as incluam a elas. Claro que sim. Tu acreditas que alguns projetos locais,
há algumas câmaras municipais que tentam fazer esse tipo de trabalho junto às comunidades e têm mediadores da própria comunidade. Achas que é um caminho? Acho que a melhor pessoa para responder isso são sempre Claro, as pessoas da etnia cigana, claro. Obviamente. Mas há casos que eu conheço em que houve resultados muito positivos. Claro que sim. Os mediadores e as mediadoras devem ser sempre as pessoas da etnia, claro que sim. Devem ser sempre as pessoas a falar por ela. Por elas mesmas, Por não é? elas mesmas, não é? Aliás, houve o caso agora, eu quis imenso que a Toia falasse na televisão exatamente para chamar as pessoas para irem ver, porque eu achava que bastava a Toia aparecer 2 minutos na televisão para as pessoas quererem depois logo ver o filme na RTP, porque ela é tão verdadeira, tão honesta. E, portanto, pedi para ela ir ao programa da manhã, ao Jorge Gabriel, e ele não a deixou falar, calou-a. Portanto, ele fez um man-explaining, explicou-lhe a ela o que é ser uma mulher cigana e o que é a comunidade cigana, e veio com todo o preconceito do caso de polícia e de que são todos uns isto e uns aquilo, e uns machistas. Pronto, ou seja, veio com todo o preconceito sobre o que é. E a Toia a dizer, sim, mas a violência também existe na comunidade maioritária também. E não a deixou falar. E, portanto, isto é gravíssimo. Como é que silencia uma mulher? Nós passado essa fase em que está uma mesa de reuniões e há uma mulher que dá uma ideia e depois o homem disse que a ideia já não é... Fala por ela, não é? E hoje ainda há muito essa coisa, mesmo nos canais públicos. Falavas há bocado dos comentadores políticos, e disse comentadores não foi inocente, é mesmo porque são homens. Mesmo comentadores. São homens. Mas sentes isso também quando nós, mulheres em geral, somos chamadas a ter voz e a ter o nosso lugar de fala e assumir o nosso lugar de fala, que ainda nos tentam silenciar quando é incómodo? Tento não sentir isso. Porquê? Porque isso depois provoca raiva, não é? E faz com que o discurso saia de uma forma mais, se quiseres, mais negativa. Mas é isso que eu sinto. É sempre isso que eu sinto. Em relação ao que está, por exemplo, em relação à Toia, como te estava a dizer, em relação à forma como a Toia foi tratada na RTP1, foi muito grave. O apresentador do programa, a qual ela é chamada de um canal público, não a deixar falar, quando ela é chamada para apresentar uma produção da RTP, não é? É ela para contar a sua história, o seu testemunho real dela, e ele não a deixa falar, cala, e vem com o preconceito. Não, há um caso de polícia a semana passada para cima dela, a explicar-lhe o que é ser mulher da etnia cigana. As generalizações. Exatamente, o preconceito. Ela podia ter confrontado e disse, mas o senhor não é um homem branco, então explique-me lá o caso que apareceu a semana passada do homem que esfaqueou a mulher. Quer dizer, não é? Então, se ela tem que responder pela etnia cigana, ela tem que responder por todos os homens brancos que são violentos e andam a matar as mulheres, certo? Quer dizer, o que é isto? Ela não faz isto. Portanto, há realmente um preconceito tremendo e há, sobretudo, um machismo institucional e um racismo tremendo nas instituições, e este filme, e é isto que me está a gostar muito, esta trilogia, está a conseguir, de alguma forma, mostrar isso, mas está a sofrer as suas consequências também. Ou seja, a sua divulgação não está, eu não estou a conseguir fazê-la como consegui com todos os meus outros filmes. Estou a sentir na pele o preconceito que estas mulheres sentem no seu dia-a-dia. Estou eu a senti-la como cineasta, agora a tentar mostrar o filme. Olha, e nem a propósito, aqui estamos quase a terminar, mas uma das últimas perguntas que tenho para ti, que eu acho que poderá levar para alargares esse teu pensamento. Sem igualdade não há democracia e metade da população nunca teve esse direito que lhe continua a ser negado. Isto são frases tuas. Transformei a forma como vivo e trabalho conscientemente. Frase tua também. É possível fazer cinema com ética? És tu que perguntas a ti mesma. Criar estratégias novas, aprofundar métodos e práticas feministas, antirracistas, anticolonialistas, anti-LGBTI-fobia, anti-idadistas, inclusiva, com tempo para partilha, debate de ideias e análise das práticas? É possível fazer cinema respeitando estes valores e práticas? Acho que a resposta está no filme, mas gostava que me dissesses, no fim do dia, é possível fazer cinema por uma causa maior? Raquel, respondeste a todas estas tuas perguntas? É possível? Cinema é vida. Não há distinção nenhuma. O pessoal é político. Não é? Isto desde 69, que há uma feminista que escreveu isto e ficou incontestavelmente nas artes.
O pessoal é político, eu não distingo o que eu faço na minha vida privada do que eu faço na minha vida pública. Portanto, a forma como eu vivo é a forma como eu faço filmes. A forma como eu me comporto no meu dia-a-dia é a forma como eu me comporto quando estou a filmar. A forma como eu me comporto com a minha equipa é a forma como eu me comporto quando estou aqui contigo. Portanto, se eu não for capaz de respeitar a ti, obviamente nunca serei capaz de respeitar ninguém da minha equipa, ou nunca serei capaz de respeitar nenhuma mulher que estou a filmar. É sempre, não é? Portanto, é um esforço meu. Todas essas questões são sempre um esforço meu. E esse foi o desafio que eu lancei à equipa. E, portanto, esta equipa foi escolhida segundo esses critérios. A diferença desta vez foi que, como havia um orçamento reduzido e eu podia gerir este orçamento, tudo isso foi feito segundo esses critérios. Porque, sendo eu a produzir, eu pude escolher a forma como foi feito, como eu queria trabalhar, como queria trabalhar e respeitando esses critérios e essas várias fases. Inclusive as fases de questionamento, que são fundamentais. Porque isto começa com um filme e a certa altura eu estou a montar o filme e apercebo-me que o filme não vai ser suficiente, que não vai chegar às pessoas. Porque a montadora chega, portanto há todo um processo. A montadora chega-me com uma imagem profundamente racista que está a dar na televisão. E portanto toda a equipa participa de uma forma profundamente criativa. E há realmente espaço para isto. E isto só se consegue com um processo assim, em que eu assumo, desde o início, que toda a gente tem um lugar de fala, que toda a gente pode realmente falar e que eu vou ouvir toda a gente e me comprometo a isso. Não quer dizer que o poder de decisão no final não seja meu. O filme é meu, sou eu que decido, porque era o que faltava, não é? Eu tenho que assumir as consequências, para bem ou para mal. Sou eu. Agora, há esse espaço e há esse tempo. E isso é uma prática feminista, não são palavras bonitas. E eu não aguento mais ver agora artistas que têm práticas profundamente racistas, mas que fica bem colegas, assim, sei lá, há um profundamente conhecido em Lisboa que censurou um artista negro há pouco tempo e que agora está a editar cadernos de pensamento anticolonial ou descolonial. Isto é um disparate, não é? As pessoas depois tentam lavar o que fazem. Não pode ser. Não é? É a nossa prática, é o nosso dia-a-dia, é nas nossas práticas que nós somos ou não pessoas mais justas, que nós tentamos ou não respeitar as outras pessoas nas suas diferenças. Eu sei das minhas dores, tu sabes das tuas, não é? Eu sei aquilo que eu passei e, portanto, eu não te vou julgar e vou tentar respeitar-te ao máximo nas tuas diferenças e espero que tu faças o mesmo. E espero abrir caminho para que tu possas vencer aquilo que te oprime e espero que tu faças o mesmo por mim. Isso é sororidade. Era isso que eu te ia perguntar. Isso para ti é sororidade? E para mim isso é sororidade. E é exatamente nós abrirmos, estarmos juntas. Há aquela frase que se diz sobre o feminismo, que é quando uma mulher tem um problema sozinho e acha que o problema é só dela, fica desesperada e desgasta-se até morrer, e é o que acontece a quase todas as mulheres do mundo. Quando as duas se juntam e percebem que não conseguem ter acesso à escola e que a causa não é delas, é o sistema que não as deixa, chama-se feminismo. Organizam-se e pronto. Organizam-se, fazem uma escola, ou arranjam maneiras juntas e juntas para a escola, pronto. Arranjam uma maneira qualquer e a partir daí tem uma prática feminista. Portanto, o feminismo é sempre uma prática e são formas de inventarmos a nossa liberdade, não é? De nos libertarmos das injustiças. E é isso. O que é que faltou dizer sobre histórias das mulheres do meu país? Já que este podcast vai ser... Faltou dizer que é só o início e que neste momento uma das mulheres, a Clara Queiroz, eu já continuei a filmar. Este projeto continua, chama-se País de Mulheres, porque havia 22 mulheres no início e eu não consegui filmar todas. Destas 22, houve 2 que na véspera os maridos não as deixaram. Uma em Trás-os-Montes, que o marido proibiu, no momento em que eu estava a chegar, e outra de 25 anos, nos Açores, que na véspera o marido também a proibiu de filmar. Isto está acontecendo neste momento em Portugal. Há 2 mulheres que não puderam filmar porque os maridos não deixaram. Portanto, há 22 mulheres no projeto original. Portanto, obviamente que isto continua. Para quem acha que não há desigualdade, isto é tão simples quanto isto. Neste momento, há uma urgência de mulheres mais anciãs que estão com uma Clara entre os 90 e que são com uma experiência incrível de vida e que ninguém ouviu. A Paula Rego, Clara Queiroz, mulheres que ninguém ouviu. Mas porquê que estas mulheres não são ouvidas? Elas têm tanto para contar, têm tanto para nos ensinar. E, portanto, este é o meu projeto agora, País de Mulheres. Estou ansiosa já. E imediatamente, já tive, como disse, em novembro, com a Câmara a filmar a Clara, quero ir filmar mais. E o próximo projeto a seguir é Os Jovens e as Crianças, que eu também já comecei nos Açores, que é o meu maior sonho, deixarem-me sonhar.
Já fui com a Minda Guevara. Estamos a fazer Arte pela Inclusão, com uma neta da Clara também. E um projeto de Arte pela Inclusão com os jovens que foram excluídos do sistema. E é Educação com Arte, que é o que é necessário. Sem dúvida, tu colocas mesmo a cultura ao serviço da igualdade, isso não há dúvidas. Portanto, a última pergunta, para fechar mesmo, o que é que para ti é por vezes nem sempre? Para ti, por vezes nem sempre? Que te ocorra assim, de repente. É sempre a pergunta mais difícil que eu faço às pessoas. O que é para ti, Mara? É isto. Por vezes, nem sempre. Por vezes no Parlamento, mas nem sempre. Por vezes no Parlamento, mas nem sempre. Para mim, por vezes, mas nem sempre. Por vezes, mas nem sempre. Filmar não é, porque o filmar é sempre. Eu sou bastante incondicional em relação a filmar. Bom. Sexo. Pronto, está respondido. Por vezes, nem sempre. Adoro, mas nem sempre. É isso. E com isto fechamos, não podia ser de forma melhor, com a Raquel Freire. Obrigada por teres aceito o convite. Muito obrigada. Estou-te muito grata. Até à próxima.